E esse aí, galera, esse é o vídeo mais importante do canal esse ano. Pera, esse é o primeiro vídeo do canal. Mas, ignorando esse pequeno detalhe, assista esse vídeo até o final, porque como vocês viram, tanto no título como na thumb, esse vídeo aqui vai estar totalmente imperdível. Mas, é isso aí, galera. Vocês estão vendo aí, logo de cara, o protagonista aí do The King of Fighters. Mas, vamos trocar de música, né, que eu quero que esse vídeo seja extremamente nostálgico. Sim, galera, olha. Só pela música aí já bate a nostalgia, né? Principalmente para aí a comunidade mais clássica do The King of Fighters. Mas é com essa trilha sonora que vamos conferir tudo que vai rolar agora em 2024. Mas muita coisa ainda não foi detalhado para a própria SNK. Mas eles vão ter que se pronunciar em breve. E eu vou já ter uma data. Mas vamos lá. De cara, como vocês viram aí logo na thumb aí. Esse ano vamos comemorar o 30º aniversário do The King of Fighters, que começou oficialmente em 1994. Sim, galera, não tá totalmente canônico. O The King of Fighters é originário do Fatal Fury Hellbound 3, que ali foi a inspiração. E a partir daí, ó, a SNK resolveu fazer o crossover aí supremo aí, que eles poderiam aproveitar ainda mais, né? Que eles têm muitos IPs aí que são excelentes aí. Mas a SNK vou aproveitar para puxar um pouquinho a orelha e também dar dicas aí para vocês fazerem um The King of Fighters e também uma comemoração, ó, show. Mas estamos aqui conferindo diretamente na página da Wikipedia. Vou até botar minha cara aqui, ó. The King of Fighters. E marque aí no calendário de vocês aqui, ó. 25 de agosto de 1994. Por enquanto tem 29 anos, como todo mundo sabe. E vamos a outros detalhes que realmente interessa aqui. Que aqui o canal não é na base de enrolação. A boa e velha Satchel Game aí. É por isso que é extremamente importante vocês acompanharem as mídias de imprensa oficiais. Aí vocês acabam evitando de cair fake news e clickbaits. Projeto anual do fim do ano de coleta de comentários de celebridade da indústria de jogos de 176 pessoas celebram 2023 e compartilham suas ideias para 2024. Como vocês podem perceber, é um emaranhado que tem muita informação extremamente crucial e interessante, mas está na retrospectiva 2023 para 2024, né? Mas tem um site aqui que já separou os dois principais pontos aqui que vamos estar acompanhando. E eu vou dar logo chutando o pé na porta aqui, porque eu quero que vocês valham a pena aí, tanto deixar o like quanto deixar o inscrição, ative o sininho também, que aqui sempre procuramos fazer o melhor trabalho possível, tanto que quem vos fala aqui é o céu de um veículo de imprensa, vulgo Fatal Show, que vou deixar na descrição também. Mas vamos lá. Primeira notícia crucial lá do 4Games, que foi traduzida aqui. Deixar os créditos para o meu PlayStation aqui, deixar o link na descrição da notícia. Novidades sobre o Fatal Fury City of the Wolves serão divulgadas em 2024, mais conhecido como Garou 2. Se a SNK puder fazer o oposto do que a própria Aves de Rapina fez, que está atrelando a imagem desse jogo ao Garou 2, eles vão estar ganhando o engajamento gratuito, não só no próprio Google, como também em Twitter, YouTube e várias redes sociais. Olha, meus filhos, olha, qualquer coisa, se vocês quiserem um influenciador ou então um estrategista aí de engajamento, olha, aqui o link na descrição no meu e-mail. Mas vamos lá, game segue sem previsão de lançamento ou plataformas confirmadas. Aí vocês sabem, né? Quem é calejado aqui do canal sabe o que vocês vão receber, né? Então, se vocês não querem receber spoiler, vazem. Mas vamos lá, vou estar comentando aqui. Por enquanto, tá aceitável. Poderia ser melhor? Sim, com certeza. Mas vou estar comentando também. Anunciado durante a EVO de 2023, Fatal Fury City of the Wolves terá novidade nos próximos meses em 2024. A SNK pretende trazer atualizações para o game e pode estar perto de revelar uma janela oficial de lançamento. Acompanhe esse vídeo aí que a gente vai estar fazendo um catado aí de notícias oficiais da SNK, que a gente já, a partir disso aí já pode montar um calendário.
aqui. A mensagem enviada ao site 4Games, o produtor Naoto Amber, de Samurai Shodown, confirmou que o desenvolvimento do game estaria entre as prioridades para o próximo ano, ou seja, 2024. Com isso, os fãs da franquia terão acesso a informações inéditas da sequência de Garou Mark the Wolves, que deveria ser massivamente divulgado como Garou 2. Ainda dá tempo a SNK. E aqui, aguarde ansiosamente para o lançamento das novas informações de Fatal Fury, City of the Wolves, que já anunciamos está em desenvolvimento. Aqui, deixa eu ver mais algum whatever, redundância pra caramba aqui, né? Sabemos. Não, mais redundância. Pronto, primeira informação. Aí, aguarde, acompanhe esse vídeo aqui por dar a janela. Mas já dei em os vídeos anteriores. Vamos à segunda informação. Essa não vi em lugar nenhum, pelo menos até a presente data desse vídeo aqui. Ninguém divulgando, sendo que é algo... Eu divulguei no vídeo anterior, mais ou menos, né? Que vai ser de suma importância, principalmente, como vocês viram aí, o aniversário de 30 anos de The King of Fighters, a maior IP da SNK, que deveria ser tratada com extremamente mais carinho. Mas, enfim. O diretor do Romance dos Três Reinos trabalha em novos títulos AAA. Pra quem não conhece, o Romance dos Três Reinos é uma das principais franquias e, paralelamente, é o principal motivo da Koei Tecmo comprar o nome Warriors. Ou seja, vários jogos Warriors da Koei se chama, praticamente são em um conjunto, apesar de um ou outro jogo aí pertencer a outras franquias, como o Iruri Warriors, que é da Nintendo, que contrataram a Ninja Mega Force, que eu vou estar dando dicas para a própria SNK aqui nesse vídeo. E tem a melhor Zelda, a Link, que é uma das versões de Link que é interessante, apesar de que acabaram incluindo uma outra versão de Link no próprio jogo, que, como você sabe, só pode ter uma versão de Zelda e uma versão de Link em cada jogo de Zelda, ou seja, de Link. Mas vamos lá. Aqui você já pode estar conferindo aqui o gráfico. Lembrando que, infelizmente, a gente não tem... Por exemplo, os gráficos estão aqui. O jogo é Hack Slash, RPG de mundo aberto, que como o Orochi, tem também os Warriors All Star, tem também Nobunaga Beach. Eu não vou conseguir liderar Nioh, também é uma dessas franquias, mas deveria ser. Quem tá um pouco mais parabenizado também poderia considerar um bem pouco a franquia do Ninja Gaiden. Sim, é tudo junto com misturado. Aí o que acontece? Se a SNK tá trabalhando com esse diretor, pelo menos nesse jogo seria uma excelente oportunidade de trabalhar com a Omega Force e The Ninja, assim como a própria Square Enix, que trabalharam tanto com o Dissidia Final Fantasy quanto com o Final Fantasy XVI, até a própria Nintendo com a Iruri Warriors. Bora, SNK, oi? Pelo menos dê pra soltar uma vez na vida, vá! É bom que eles tenham uma desculpa para eles usarem novamente Mashiranui e qualquer produtor franquia da Koei. Já pensou? Mas vamos continuando aqui, ó. O estúdio SNK tem grandes planos para 2024. Kazuhiro Fujishige, responsável pela produção do Romance dos Três Reinos e de Nobunaga Beaches. Os jogos são interessante. Trabalha em vários títulos AAA, ou seja, no mínimo 300 reais, ou sabe lá quantos dólares, 150 dólares no máximo. E pretende anunciá-los em algum momento no próximo ano. Eu vou dar grade. A gente vai acompanhar literalmente o calendário oficial da SNK e vamos estar ranqueando a importância de cada título, de cada informação desse vídeo aqui e de outros extras, né? Vamos afinetar um pouquinho a NetMebro, porque, né, você sabe, vocês estão andando de Cafastar. De acordo com o gerente geral da Publish via 4Game, aquela mesma fonte, a série de Tóquio já está em desenvolvimento da série de projetos de alto orçamento. Ele estaria uma grande aventura, apesar de não haver mais detalhes sobre qualquer um dos games. Atualmente estamos trabalhando de um título
título AAA em nosso recém-criado estúdio em Tóquio. Se vocês querem embarcar em uma grande aventura juntos, estamos ansiosos para conhecê-lo. Ao contrário do que de um review aí que teve em um canal aí, que eu prefiro não estar nem comentando, a SNK tem, no mínimo, uma oportunidade de, não digo nem de ouro, de diamante, de transformar a saga Orochi em um RPG extremamente, de uma expansão muito boa, muito grande. Ou seja, se o jogo The King of Fighters Kill, que era extremamente raso em relação à saga Orochi, agora com toda a tecnologia, mais o diretor de 3 reinos, mais a capacidade gráfica da nova geração, e eles, como você sabe, a saga Orochi aproveita uma parte respeitável da lendas japonesas, apesar de que se eles fossem completar ia virar uma bagunça, mas quem quiser saber mais, vocês confiram aí a minha série aí, que eu vou estar deixando no link na descrição do site oficial, pois eles abrangem todos os 70% do que era para estar no mínimo citado na saga Orochi. Mas vamos continuando aqui. Atualmente estamos trabalhando aí. Bom, se vocês querem conhecer, aqui pronto. Vamos ver se tem alguma informação mais interessante. Kazuhiro Fujishi foi acreditado como designer principal e diretor em título das franquias Romance dos 3 Reinos, Nobunaga Bichos, propriedade da Koei Tecno. Hoje ele lidera as equipes para a SNK, carregando experiências anteriores e da sede francesa da THQ Nordic e da Sega. Romance dos 3 Reinos, que no 8 é adiado, mas isso aqui é relevante. Eu acho que tá uma disputa férrea entre a SNK e a Koei Tecno, de qual empresa deveria tratar com muito mais carinho suas principais IPs, mas o assunto principal do vídeo, ok, tanto KOF quanto a SNK, então vamos deixar para outra oportunidade. E por último, não é importante, vamos que realmente interessa, né, meus filhos, ó. Não, a gente vai voltar lá, mas vamos, ó, a informação que vai basicamente, ó, mover 2024 em relação a SNK. Como já citei em vídeos anteriores, que deixei como até o vídeo principal do canal, SNK lança o projeto Universo SNK para espalhar o apelo de seus IPs em todo o mundo. E vamos até pulando que tem muita redundância aqui. O principal esse projeto visa aumentar a consciência global, bem como o consumo de diversões dos jogadores dos numerosos IPs da SNK, incluindo séries como The King of Fighters, Fatal Fury, Samurai Shodown. Esqueceu de incluir também um que faz parte, que é o Metal Slug, diversificando-os em várias formas de entretenimento. A SNK se ramificará a partir do gênero de jogos de luta, pelo qual é tão conhecido, e até mesmo atravessará inteiramente por meio de entretenimento, entrando no mundo dos mangás, animes, filmes, músicas, entre outros. Lembre dessas informações que anteriormente a própria SNK veio a público aí divulgar que eles vão estar investindo, no caso assim, esses próximos 10 anos, para estar equiparando a SNK com empresas, né, como vocês sabem, a própria Namco, a própria Capcom e a Warner, entre aspas, né, a NetherRealm, que eles querem voltar novamente, nivelar o jogo. Mas essa informação, até o presente momento, tanto os outros mangás que já estão no próprio site do Mangadiver, como o próprio site oficial do The King of Fighters, não tem data de lançamento, mas é bem provável que até o verão, nosso inverno, verão deles aí do hemisfério norte, tenha no mínimo previsão de data de lançamento. E acompanhe o canal que quando tiver, eu vou estar trazendo em primeira mão para vocês. Aí tá faltando o que? Sim, galera, papel e caneta aí na mão, que vamos nos aprofundar nas informações oficiais da SNK. Sim, galera, olha, eu vou até mudar aqui, ó, que a gente vai se aprofundar muito, mas muito a fundo. SNK News, link na descrição. Eu peguei a versão japonesa porque, como você sabe aí, 90% das desenvolvedoras, a sede original fica no Japão. Algumas têm sedes também nos Estados Unidos,
Mas vamos não tentar que a SNK, como você sabe, o nome foram originários de 3 nomes japoneses. The King of Fighters 15 Season 2. Rigorosamente 17 de janeiro de 2023, ou seja, daqui a pouco dia, né? Que até agora, no dia 7 de janeiro, apesar do... Eu vou tirar um minutinho aí para dar minhas condolências aí aos pessoal e também torcer muito aí para os japoneses, que esse momento aí deve estar bastante peculiar, difícil, mas eu torço também, mais ainda que esse tsunami simplesmente não aconteça, e força para vocês aí, tamo junto. E aqui ó, vou até traduzir. Esse SNK está chegando e na EVO Japão, o maior torneio de jogos de luta do Japão. Ou seja, além de estarem previamente anunciando não só a Season 3, caso tenha, que tem chances praticamente 70% de chances de ter, eles vão anunciar também sobre o aniversário, vão estar confirmando presença na EVO, que eles não podem simplesmente se apresentar, porque tem muita coisa aí que eles têm que apresentar, tanto não só o Garou 2, como a Season 3, os 30 anos, o aniversário de 30 anos do The King of Fighters, e por último não é importante, nem que seja o tese lá do jogo aí de mundo aberto do diretor do Nobunaga Beatrice. Então, em janeiro aí já temos 2 datas importantes. Agora vamos traduzir de novo aqui. Pronto. Novo trailer de personagens Kick Up One, que é o primeiro trailer, que é o trailer do primeiro personagem dos 7, que bem provável que aconteça agora em março. E aqui vamos dar boa-vinda, que no caso tem previsão de lançar o primeiro personagem de DLC em abril. Vamos lá. Tá. Demo já ainda foi, não vai retornar tão cedo. Teste beta também não. Civil Pala vai ser apresentado, que no caso a segunda personagem de DLC é bem provável que seja apresentado em março ou em maio. E isso é relevante. Também aqui, ó, deixa eu ver, lançamentos aqui, junho. O DLC do Gwent, ou seja, bem provável que se liberarem Orochi, vai ser em junho. Vai ser interessante pra caramba. Deixa eu ver. Em julho, vamos ver que é... em julho. Assim como se tiver a confirmação da SNK na EVO Japão, meu filho, vai ter muita coisa interessante, principalmente por causa da grade. Vocês têm que lembrar muito mais ainda da grade, porque é o seguinte: a EVO desse ano, que vai acontecer, vai ter somente pequenos jogos. Tekken 8, Street Fighter 6, Mortal Kombat 1, algo que espero e muito, torço para vocês também, Pocket Bravely. Vai ter, talvez, é especulação, Project L, mas vamos aguardar. Garou? Não sei. Espero. Mas tudo depende da EVO Japão. A EVO Japão vai dar o norte para relacionado tanto ao DLC, a terceiro Cécio, quanto ao Garou 2. E vamos continuando aqui. Aí vem aí, julho também vai ser a outro, no caso o quarto personagem e o terceiro DLC pago. Aí vamos por último, não é importante. Aqui vou traduzir de novo, né? Bora, meu filho. Ah, é mesmo, esqueci o principal. Em março vai ter o campeonato mundial de The King of Fighters, que tomara que eles repitam também agora em 2023 ou em 2024, que se torna padrão, vai firmar o The King of Fighters, principalmente tanto o 15 quanto os futuros e até o próprio Garou 2, em um circuito de esporte que vocês estão precisando muito, né, cara? Mas vamos lá. Mês 8, como você sabe aí, mês 8 significa agosto. Agosto, você sabe muito bem que, vamos voltar aqui na Wikipédia, rigorosamente, dia 25 de agosto, vai acontecer alguma coisa muito interessante.
Mas vamos lá. Aqui relacionado ao próprio jogo não aconteceu basicamente nada, não teve nenhuma citação que ó, o jogo completou um ano a mais. E vamos lá aqui, ó. Aqui que pega. 6 de agosto. Lenda nunca morre. Ficava aqui as melhores novo teaser do trailer de jogo do Fatal Fury. Ou seja, assim como aconteceu com o Tekken of Fighters 15, tem 50% de chance de acontecer a mesma coisa. Teaser, um ano atrás, ou seja, agora, trailer, na Vera. Espero, né? Mas se acontecer isso aí, já sabe muito bem que, ao que tudo indica, é bem provável que o nosso verão, inverno deles, vai ser o lançamento do Tekken, do Garo 2. Mas, independente de qualquer coisa, ó, continua acompanhando o canal que a gente sempre traz informações. E vamos continuando aqui. Em setembro, damos boas-vindas a Dolon, seja o sexto DLC, aí tem outras atualizações menores. E por último, é importante aqui, em outubro, o sétimo e último DLC do Sexto 3 de The King of Fighters, que vai ser basicamente isso. Se eles forem aí lançando, aí eles vão acabar deixando uma janela, como vocês podem ver aqui, vão deixar a janela de novembro e de dezembro para finalmente tá no caso assim, não só soltado um trailer, vai dar um negócio interessante. E culminando com o lançamento do Garo 2. E esse foi o vídeo aí, o primeiro do ano aí, muito especial aí, que eu espero que venha mais ainda, que quanto mais conteúdo da própria SNK, que eles estão precisando em muito focar único. Por exemplo, SNK, não sejam loucos, pega toda essa equipe de vocês, ó, 70% para o The King of Fighters, o que sobrar para os outros, aí dane-se, whatever. Faça a mesma coisa que a NetherRealm faz, faça a mesma coisa que a Capcom faz, que por acaso eles estão ganhando, né? Até prêmios. O próprio Tekken 8 vai lá, só em cima do próprio da própria franquia principal. Pense, vocês querem surfar na onda, mas vocês não querem para. Olha, grandes poderes vem grande responsabilidade, como diria o mais notório discípulo do filósofo Piton. Mas aproveite que você está aí também e apoie o canal aí, que vou deixar link dos melhores produtos aí da nuvem, tanto na descrição quanto na mensagem fixa aí. E ainda essa semana que eu vou estar elaborando mais vídeos ainda, que aqui a gente precisa ter todo o cuidado, que a gente precisa conferir as fontes, ver as informações interessantes, né? Que simplesmente a gente não pode simplesmente jogar conteúdos e daqui a pouco ninguém simplesmente não só não visualizar, como também o vídeo não envelhecer mal e acabar, quando chegar o real hype das nossas informações, a gente não ganhar visualizações, né? Que a gente também precisa não só de watch time, como também furar bolha, como também, né, aproveitar o que nós vamos futuramente também estar ensinando, ter o AdSense vezes 5, vulgo AdSense americano. É um dos poucos canais que tem AdSense americano. E eu posso até estar ensinando a criadores de conteúdo tanto de jogos de luta como também influenciadores. Mas isso lá só no outro canal, viu? Então, até a próxima, galera. Fui!